que estão na igreja não percebem quantos livramentos eles têm, francamente. Não tem um dia que eu não saia para trabalhar que eu não quase sofra um acidente. Não tem um dia. Todo dia eu quase sofro vários acidentes. Já aconteceu de eu olhar para um lado e o carro não está. Quando eu dou um passo, o carro aparece. O diabo às vezes tenta cegar a gente. E muitas vezes ele consegue. A mão do Espírito Santo muitas vezes nos cobre. Só que a gente ainda tem que ser fiel. A gente tem que orar. A gente tem que pedir para que os nossos familiares a gente tem que pedir a proteção. A gente tem que pedir que Deus nos guarde com a mão dele. Verdade. Muitas pessoas não percebem os livramentos que têm. Eu fui atropelado esses tempos. E eu não sofri um único arranhão. Um único arranhão. Isso só pode ser Jesus, não acha? Amém. Um mundo é muito perigoso. A partir do momento que a gente sai da nossa casa, a gente está predisposto a sofrer um acidente, a ser roubado, a muitas vezes ser atingidas por pessoas cruéis e malignas, tá? Porque o mal está no mundo, a gente sabe disso. Não é novidade para ninguém, o mal existe. E o mal vai tentar contra nossas vidas o tempo todo. E a gente tem que ser forte, a gente tem que ser resiliente. O vaso tem que ser forte, o vaso tem que ser fundo para poder preencher as outras pessoas. Vocês podem perceber, se um intercessor for fraco, o culto vai ficar meio fraco. O intercessor tem que ser forte, o vaso tem que ser forte e resiliente. A gente está numa época de crentes mornos. A gente está numa época de crente que está aqui, está no mundo, está aqui, está no mundo, não sabe o que quer. A partir do momento que tu está em cima do muro, tu já é do inimigo. Tu não pode estar em cima do muro. Os crentes estão em cima do muro. Jovens estão aqui, estão na prainha, estão aqui, estão em festas, entende? O problema não é o lugar, o problema é o que tu faz nesse lugar. A gente tem que ser fiel a Deus e a gente tem que perceber os livramentos que Ele nos dá todos os dias, porque são muitos. É só a gente parar e olhar. Crentes que não conseguem ver o agir do Espírito Santo e o agir do